Vamos já, de imediato, para o segundo painel dialógico, cujo tema é Novas orientações da Lei de Licitações e Contratos para Obras e Serviços de Engenharia. Para tanto, convidamos os painelistas. Fabrício Elber Mareco Magalhães. Ele é auditor federal de controle externo da Audi Contratações do TCU. Também Dimitri Rodermel, coordenador de controle externo do TCM de São Paulo. Jorge Luiz Campinho Pereira de Mota, auditor de controle externo do TCM do Rio. E como mediadora teremos Flávia Rose Meireles Pereira, secretária de Controle Externo de Fiscalizações do TCE do Espírito Santo. Podem se assentar, por bondade. Entregamos agora a palavra e a condução dos trabalhos à mediadora Flávia Rose. Bom dia a todos presentes aqui, tanto aqui, quanto no canal do YouTube. Agradeço também a presença dos painelistas. Agradeço esse convite de estar mediando esse painel ao TCM de São Paulo e ao Instituto Rui Barbosa. Vamos iniciar, então, até por conta do nosso tempo, qual o nosso objetivo nesse painel? O objetivo nesse painel é o diálogo. Então, é muito importante que os senhores enviem as dúvidas e as questões no QR Code, porque é isso que vai enriquecer esse momento que nós estamos iniciando agora. Nós temos aqui auditores de controle externo, que são da área de engenharia, e vão estar podendo compartilhar conosco as experiências que eles possuem, que eles estão vivenciando nessa área de obras e serviços de engenharia. E as novas orientações que nós temos, então, para poder implementar nessa temática. Vamos iniciar, então, com o Fabrício Magalhães. Por favor, Fabrício, a sua fala. Você tem em torno de 30 minutos conosco aqui agora. Bom dia a todos. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui nesta casa. É a primeira vez que eu estou visitando o TCM São Paulo. Quero agradecer o convite feito, agradecer também ao Instituto Rui Barbosa, que já está nesse segundo evento, segundo fórum de compras públicas. O primeiro foi agora, em 2 de abril, no TCE Goiás, ao qual eu tive a oportunidade de fazer parte também, de estar palestrando sobre essa mesma temática. Bem, quero saudar também a todos na plateia, a todos também que fazem parte da mesa e a todos que estão nos vendo pelo canal do YouTube. Bem, a nova Lei de Licitações e Contratos, ela trouxe mudanças significativas na área de obras e serviços de engenharia. Porém, não conseguiremos abordar todos os aspectos e todas as novidades trazidas para essa área. Mas trouxe aqui 15 aspectos que eu considero importantes para termos obras e serviços mais eficientes e mais eficazes. O primeiro aspecto, e que já foi muito debatido no primeiro painel, é a estruturação da fase do planejamento da contratação. Se vocês observarem, hoje, a fase do planejamento, ela se assemelha a uma linha de montagem industrial, em que, para eu chegar no edital, na elaboração do edital, eu tenho que passar por elaborar diversos outros elementos. E temos aqui o PCA, o Plano de Contratação Anual, que, embora não faça parte da fase preparatória da contratação em si, ela faz parte do plano tático do órgão ou entidade. Em seguida, temos o DFD, Documento de Formalização da Demanda, ou, como muitos já regulamentaram, o DOD, Documento de Oficialização da Demanda.
Em seguida, nós temos estudo técnico preliminar. E lá no artigo 18, parágrafo 1º, a lei ela traz todos os elementos que compõem aquele estudo técnico preliminar. Na Lei 8666, estudo técnico preliminar, nós encontrávamos uma única vez na definição de projeto básico, lá no artigo 6º, inciso 9, que dizia que o projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequada para caracterizar obra ou serviço de engenharia, ou um complexo de obras e serviços de engenharia, baseado em estudos técnicos preliminares. Logo em seguida, teremos a gestão de riscos, que é consubstanciada no mapa de riscos. Em seguida, teremos ali o termo de referência, que vai definir aquele bem ou serviço que eu desejo contratar. Teremos também o anteprojeto de engenharia. Podemos agora licitar com o anteprojeto de engenharia, no caso da contratação integrada, que a gente vai abordar como um dos aspectos que eu trouxe aqui para vocês também. Em seguida, temos o projeto básico, que sofreu também alteração na definição. Agora, não é mais para caracterizar obra ou serviço de engenharia, mas é para definir e dimensionar obra e serviço de engenharia. E, por fim, temos o projeto executivo, que finaliza que é possível que a gente esteja também licitando com o projeto executivo para chegar no edital. Eu não adentrei em cada um desses elementos, porque eles já foram muito discutidos anteriormente aqui no primeiro painel. E, tendo em vista o nosso tempo, eu achei por bem nós apenas trazemos para vocês que hoje a lei ela estruturou a fase preparatória dessa forma. O segundo ponto que eu trago para vocês aqui é o uso do BIM. Building Information Modeling, modelagem da informação da construção. Creio que essa é uma das grandes novidades trazidas pela nova lei para a área de obras e serviços de engenharia. E já está sendo muito utilizado, principalmente pelo Estado do Paraná. E traz aí diversas vantagens. Uma dessas grandes vantagens é ter projetos básicos mais eficientes, sem erros de projetos, sem falhas. Em 2022, na consolidação do relatório do Fiscobras, de 1.051 fiscalizações de obras feitas pelo Tribunal de Contas da União, 20,98% das irregularidades encontradas estavam relacionadas com o projeto básico deficiente e desatualizado. E são inúmeras vantagens que o BIM traz, como geração automática da documentação técnica, a compatibilização dos projetos, ou seja, a compatibilização das disciplinas. Imagine que esteja um pilar passando por um duto de ventilação. Lá, quando você estiver projetando, utilizando o BIM, ele já vai acusar esse problema. Então, ele já visualiza o problema que existe no projeto para que lá na frente, durante a execução do contrato, acabe não tendo um aditivo contratual para ajustar essa situação, ajustar o projeto. Posso ter orçamentos mais precisos, porque posso retirar de forma automática todos os itens, todas as características que compõem cada um dos insumos que compõem o serviço, que estão lá no projeto. Posso planejar ou simular a execução da obra e verificar os eventuais gargalos que podem surgir durante a execução. E, consequentemente, também terei uma maior redução de aditivos de prazo e de valor.
Outro ponto bastante interessante que eu trago para vocês é a possibilidade de administração exigir de certificação, uma certificação por organização independente acreditada pelo Inmetro, para que ela certifique etapas de execução da obra, bem como estudos, projetos, levantamentos. Ou seja, a administração ela vai delegar a um terceiro para estar certificando que aquele projeto que está sendo entregue para a administração está em conformidade com as normas técnicas. Isso é também uma grande novidade trazida pela Lei 14.133. O quarto ponto que eu trago para vocês está relacionado com regimes de execução. Na Lei 8666, tínhamos 4 regimes de execução. A empreitada por preço global, a empreitada por preço unitário, a empreitada integral e o regime de execução tarefa. Hoje, na nova Lei de Licitações, temos 7 regimes. A contratação integrada, que adveio, que surgiu com a lei do RDC, a Lei 12.462/2011. Temos também a contratação semi-integrada, que surgiu com a lei das estatais, a Lei 13.303, e temos agora o novo regime, que é a grande novidade, que é o de fornecimento e prestação de serviço associado. Mas o que é a contratação integrada? Na contratação integrada, a administração ela vai elaborar o anteprojeto de engenharia. Então, a administração vai licitar com o anteprojeto de engenharia. Já a empresa contratada, ela vai elaborar o projeto básico, elaborar o projeto executivo e executar aquelas obras e serviços. Só que é muito importante destacar que os projetos que forem elaborados pela contratada, ele vai retornar para a administração, para que ela aprove aqueles projetos. Então, falo isso porque, em treinamentos que eu venho dando, tem muitos órgãos que pretendem começar a utilizar a contratação integrada por falta de pessoal, por falta de alguém que possa elaborar o projeto básico, mas eu sempre digo que não é bem assim. Até porque, quando eu falo em contratação integrada, eu falo em matriz de riscos. Eu falo em um orçamento que não é um orçamento detalhado, é um orçamento estimativo, um orçamento sintético, porque se eu estou elaborando um anteprojeto, as soluções elas não estão definidas como no projeto básico. Então, eu estou falando num orçamento sintético e naquelas frações não suficientemente detalhadas, utiliza-se o orçamento expedito ou paramétrico. E cabe destacar o conflito de interesse que vai ter entre a contratada e a contratante, porque, regra geral, aquele valor ofertado na proposta para realizar aquela obra ou serviço de engenharia pelo regime de contratação integrada, regra geral, é um valor fixo. E a contratada ela vai querer executar uma obra, muitas vezes, a administração ela vai estar buscando uma melhor qualidade e a contratada vai buscar baixar o custo. Então, sempre chamo a atenção para ter cautela no uso da contratação integrada. Na lei do RDC, ela trazia os critérios em que deveria ser utilizada a contratação integrada. Quando envolvesse inovação técnica, tecnológica, diferentes metodologias, e a nova lei de licitações ela não traz esses critérios, mas eu entendo que vai haver uma construção jurisprudencial para que comece a indicar que a utilização da contratação integrada deve envolver esses critérios. Até havia uma limitação em termos de valor, em termos de materialidade, mas foi vetado pelo presidente da República, que a contratação integrada era para ser utilizada
apenas para obras ou serviços de engenharia acima de 10 milhões de reais, mas foi vetado pelo fato de as obras de baixo valor, né, não puderem utilizar esse regime de contratação. Então, pode ser utilizado para qualquer valor. O outro regime de execução é o da contratação semi-integrada. Na contratação semi-integrada, licita-se com um projeto básico. A contratada, ela elabora o projeto executivo e executa a obra. Mas vocês devem estar se perguntando, ora, no regime de empreitada integral, no regime de empreitada por preço unitário e de empreitada por preço global, a administração também licita com o projeto básico. E qual a diferença, então, para a contratação semi-integrada? É que na contratação semi-integrada, embora esteja licitando com o projeto básico, a contratada ela pode alterar as soluções que estão previstas no projeto básico, desde que permitida pela administração. E essas soluções tem que ser soluções que reduzam prazo, reduzam custo, aumentam a qualidade, ou haja uma maior facilidade na manutenção ou operação daquele empreendimento. Então, esse é o regime de contratação semi-integrado. Esse regime aqui que é a grande novidade, que é o regime de fornecimento e prestação de serviço associado. Imagine, num único contrato, a contratada ela vai executar a obra e depois ela vai dar a devida manutenção daquele empreendimento que foi executado. Vocês acham que vamos ter obras de maior ou pior qualidade? De melhor ou pior qualidade? Certamente teremos obras de melhor qualidade. Porque, sabendo que é a contratada que vai dar devida manutenção posteriormente, ela vai executar algo de melhor qualidade. Então, esse é um novo regime que foi apresentado, que está no texto da lei, da 14.113. Eu ainda não vi nenhum tipo de obra sendo contratada com esse novo regime de execução. O oitavo ponto é o procedimento de manifestação de interesse, ou PMI. Ele é muito utilizado nas concessões e nas parcerias público-privadas. A administração, ela, desconhecendo qual é a melhor solução para ela lança o edital de chamamento público. E a iniciativa privada, ela vai elaborar estudos, investigações, fazer levantamentos e projetos e vai entregar esses estudos, projetos, à administração pública. Se a administração aceitar esses estudos, ela vai emitir um parecer dizendo que está em conformidade, que atende aquela solução que está prevista, aquele problema para ser resolvido, que está lá no edital de chamamento público. Só que um detalhe, nós estamos falando de procedimento auxiliar, nós não estamos falando de licitação. Então, nesse caso, a administração ela não é obrigada a licitar. Ela pode ou não realizar a licitação. Ela, fazendo a licitação, a empresa que elaborou os projetos, ela pode participar dessa licitação, mas ela não vai ter nenhuma vantagem pelo fato de ter elaborado os projetos. E os custos decorrentes da elaboração desse projeto vão ser pagos pela empresa vencedora, a empresa que foi contratada para executar aquela obra ou aquele serviço de engenharia. Então, a iniciativa privada, essa empresa que elabora esses estudos, levantamentos e projetos, só vai receber
se a administração fazer a licitação. Então, é uma outra novidade trazida pela nova lei. Lá no artigo 23, parágrafo 9º, consta a ordem que deve ser seguida pela administração pública quando desejar estimar o valor da contratação para obras e serviços de engenharia. A primeira pesquisa que ela deve buscar é lá no Ciclo e no SINAP. Em seguida, caso ela não obtenha o custo referencial daquele objeto, daquele serviço, no Ciclo, no SINAP, ela pode estar fazendo pesquisas publicadas em mídias especializadas, que são jornais, revistas técnicas, artigos técnicos. Posso citar, por exemplo, a revista, né, da PINE. A PINE sempre lança, né, revistas técnicas e contém preço de insumos de serviços, de itens de serviço. Vai pesquisar em seguida em tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal, que podemos estar dizendo de tabela da INP, da Codevasp, do DENOX, da Eletrobras. Em seguida, ela pode estar buscando também em sites eletrônicos especializados e de domínio amplo, ou seja, sites reconhecidos, site que tratem, né, de serviço de engenharia, que tratem de materiais de construção. Por exemplo, tem o TCPO Web, que é um exemplo que a gente pode estar citando, mas o mais importante que eu quero destacar é que vocês não devem buscar preço de insumos em sites como Magazine Luiza, OLX, Mercado Livre, porque não são sites especializados. Então, tem que ser sites especializados em obras, né, e serviços, né, de engenharia. Posso estar buscando também, caso eu não consiga, nem no primeiro e na segunda tentativa, buscar em contratações similares, que são contratações já executadas num prazo de até 1 ano ou que estão em execução. E, por fim, posso estar buscando também nas notas fiscais eletrônicas, que é uma funcionalidade que vai ser disponibilizada ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas, mas ainda não foi. Então, tenho que seguir esse rito, diferentemente para bens e serviços, que está lá no artigo 23, parágrafo 1º da Lei 14.103, que pode ser ou concomitante ou não. E aqui tem uma ordem a ser seguida. Vocês devem estar se perguntando, e aqueles órgãos estaduais que possuem sistema de referenciais próprios? Quando serão utilizados? Bem, lá no artigo 23, parágrafo 3º, a lei diz que os estados, Distrito Federal e município, eles podem utilizar outros sistemas referenciais, desde que não envolvam recursos federais, recursos da União. Então, eles podem estar utilizando outros sistemas referenciais que eles acharem melhor, mas não envolvendo recursos federais. Na Lei 8666, uma proposta era considerada inexequível quando era 70% do valor orçado pela administração ou 70% da média relativa das propostas que tiverem 50% acima do valor orçado da administração. Então, era o menor desses valores. E a nova lei de licitações, ela simplificou. Então, em vez de utilizar como referência o valor orçado pela administração e ainda os valores das propostas das empresas contratadas, ela considerou apenas o valor orçado
pela administração. E, nesse caso, ela aumentou esse limite para 75%. Então, se o valor orçado pela administração é R$100 mil e uma empresa apresenta uma proposta com um valor de R$74 mil, é uma proposta manifestamente inexequível. Agora eu pergunto para vocês, essa presunção é absoluta ou relativa? Com base na Lei 8666, nós tínhamos a súmula 262 do TCU, que dizia que era uma presunção relativa. No artigo 59, parágrafo 2º da Lei 14.103, ele diz que deve ser dada oportunidade aos licitantes para que eles possam apresentar, que as suas propostas elas são exequíveis. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o que está acontecendo hoje em dia é que tem muito órgão achando que isso é uma presunção absoluta. Tem várias licitações em que várias empresas elas estão apresentando abaixo de 75% e as propostas estão sendo desclassificadas. E o TCU ele já está construindo uma jurisprudência nesse sentido, dizendo que a presunção não é uma absoluta, mas é uma presunção relativa. Inclusive, esse último acordo, 803/2024, saiu agora no Boletim de Jurisprudência na segunda-feira. Então, percebam que, vou ler aqui para vocês, que o critério definido no artigo 59, parágrafo 4º da Lei 14.133, conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, sendo possível que a administração conceda a licitante a oportunidade de demonstrar a execuibilidade da sua proposta com base aonde? No artigo 59, parágrafo 2º da Lei 14.133. Outro ponto aqui, que eu trouxe para vocês, é que o orçamento ele poderá ser sigiloso. Normalmente, os preços ofertados pelas licitantes, elas gravitam em torno do valor orçado pela administração pública. E a administração ela poderá decidir que o orçamento ele seja sigiloso. Só que, embora seja sigiloso, a administração ela tem que liberar, tem que conceder todos os quantitativos dos projetos, os memoriais descritivos, as especificações técnicas, os desenhos, para que o licitante ele possa formular a proposta dele. Só destacando que esse sigilo ele não vai prevalecer para os órgãos de controle interno e nem externo. E quando utilizar o critério de julgamento maior desconto, esse orçamento também não poderá ser sigiloso. A ideia aqui é tentar afastar aquelas empresas aventureiras que não sabem elaborar seus orçamentos. Pessoal, esse artigo 147, ele é revolucionário na Lei 14.133. Ele diz o seguinte, que constatada uma irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso essa irregularidade ela não seja saneada, para suspender ou anular aquele contrato, a administração ela tem que realizar um estudo de impacto prévio, ou uma análise do impacto invalidatório. E a lei ela traz 11 itens que devem ser observados, como, por exemplo, o impacto relacionado às questões ambientais, sociais, econômicas, culturais, em decorrência da não fruição da execução daquele objeto, os postos de trabalhos que serão fechados diretamente ou indiretamente,
percentual de execução daquela obra, o quanto já foi investido naquela obra, os custos para uma nova licitação, os custos para uma desmobilização e para uma nova mobilização, os custos de deterioração daquele objeto que foi executado, os custos para a preservação daqueles bens e aqueles serviços que foram realizados. Quais as medidas tomadas pelo gestor para sanear aquelas irregularidades? Então, são 11 itens que devem ser observados, e são mínimos. Caso a administração ela resolva anular aquele contrato, uma outra novidade que eu trago para vocês também, ela pode considerar que os efeitos da anulação eles só vão ter validade daqui a 6 meses da tomada da decisão. Ou seja, para que haja a continuidade administrativa, a continuidade daqueles serviços que estão sendo prestados. Imagine, então, um serviço de coleta de lixo, para que não pare a execução daquele objeto, mesmo irregular, a administração, a contratada vai continuar executando aquele objeto, para que, num período de 6 meses, a administração ela possa estar fazendo uma licitação e contratando uma nova empresa para dar continuidade a esse serviço que está sendo prestado. O item 13 é o seguro-garantia com cláusula de retomada. O edital ele pode prever uma garantia, cuja modalidade é o seguro-garantia, e no caso de inadimplemento da execução daquele objeto pela contratada, a seguradora ela deverá assumir a execução daquele objeto ou pagar a importância que está na apólice. A seguradora, então, ela vai estar acompanhando, ela vai exercer um papel fundamental, que ela vai poder estar acompanhando a execução daquela obra. Ela vai poder também estar solicitando esclarecimentos, perguntando ao responsável técnico, vai estar também juntamente com a contratada, assinando como interveniente aditivo o contrato, porque ela quer que aquela obra seja executada. Então, ela vai estar ali junto também com a administração, exercendo o papel dela. Então, esse é o seguro-garantia com cláusula de retomada, e caberá, claro, à seguradora decidir se ela vai continuar ou não com a execução do objeto. Se ela continuar, como não é da expertise dela, ela pode subcontratar total ou parcialmente parte da obra para que seja executada. O 14º ponto que eu trago para vocês é a remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado. Pergunto aos senhores: se a contratada entregar uma obra de melhor qualidade, hoje, ela vai receber mais por isso? Não. E qual é o incentivo que ela tem para entregar um objeto de melhor qualidade? A nova lei de licitações, então, ela traz essa possibilidade de que, se a construtora entregar uma obra que atenda critérios de sustentabilidade, que haja redução de prazo, que tenha uma melhor qualidade, é possível prever um bônus, uma remuneração variável a essa contratada. Ela está recebendo aí pelo fato do desempenho dela, e está entregando algo melhor para a sociedade. E, por fim, 15º ponto, só voltar aqui, é a responsabilidade
objetiva pela solidez e segurança. Lá na Lei 8666, esse prazo era de 5 anos. No artigo 618 do Código Civil também é um prazo de 5 anos. Porém, na nova Lei de Licitações, é um prazo mínimo de 5 anos. Ou seja, a depender dos riscos, a depender da complexidade da materialidade, é possível que esse prazo, pela garantia da solidez e segurança da contratada após o recebimento definitivo da obra, seja de, no mínimo, 5 anos, podendo ser, então, de 8, 10 anos. Isso, é claro, quem vai decidir vai ser a administração pública. Então, senhores, eu agradeço aí a todos vocês, trouxe esses 15 pontos. Como eu falei, tem ainda outros pontos que podíamos estar discutindo, mas o tempo que a gente tem disponível, né, só foi possível trazer esses 15. Desde já eu agradeço a todos vocês. Meu muito obrigado. Obrigada, Fabrício. Achei muito interessante os seus pontos que você trouxe. Chama atenção, é até coerente com o painel anterior, quando fala da robustez, né, do planejamento, a importância do planejamento. E aí o Fabrício ele veio trazendo, né, a questão do BIM, a questão do estudo de impacto de inviabilitatório do contrato e o que isso mostra no caso de obra e serviço de engenharia. Um problema crônico que a gente tem, que é da paralisação das obras, né, as obras paralisadas, em que um dos principais motivos é realmente projeto básico deficiente. Então, você vê a nova lei positivando soluções, possíveis soluções para isso. E aí, o BIM é um desafio que a administração pública ela precisa, se não está enfrentando já, mas ela precisa enfrentar para realmente a gente evoluir para as melhores soluções, né, de projetos e assim também menores problemas durante a execução da obra, com menores aditivos, respeitando a ordem cronológica e todos esses pontos que a lei, então, vem trazendo. Muito obrigada, Fabrício. A gente vai seguir, então, com Dimitri Rodermel, do TCM daqui de São Paulo. Boa tarde a todos. É uma imensa satisfação estar dando essa palestra para vocês. Eu quero agradecer à casa, né, ao TCM, ao nosso presidente, Eduardo Tuma, ao IRB, ao diretor-presidente da Escola de Contas, ao meu colega Lívio, que me chamou para dar essa palestra. E para me ajudar nesse assunto que é tão denso, nessa empreitada, eu vou chamar meu colega de coordenadoria, que ele vai fazer parcela da apresentação e depois eu prossigo. Marcos Carvalho. Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Carvalho, sou supervisor, sou auditor de controle externo, sou supervisor de controle externo aqui na Coordenadoria 7, junto com o colega Dimitri. E a Coordenadoria 7 aqui do Tribunal de Contas do município é aquela que responde pelas obras e serviços de engenharia. A gente vai trazer para vocês aqui, né, frente a esse assunto, como o Dimitri bem pontuou, tão complexo, tão denso, tão robusto, a gente vai trazer apenas e somente 3 pontos polêmicos que a gente entende que pode acrescentar no debate, especificamente para obras e serviços de engenharia, frente à nova lei de licitações. A minha vida foi facilitada pelo colega Fabrício, que já contextualizou a questão da contratação integrada e da semi-integrada. Então, vocês já estão, né, já estão bem, já tiveram uma boa noção do que se trata esse tipo de regime de contratação. Então, vamos passando. O nosso foco, ele, né, nessa minha primeira passagem, e depois o Dimitri assume, é um ponto muito polêmico, um ponto que ainda não está pacificado,
Não é um ponto novo, embora a lei seja nova, a lei de licitações, o ponto não é novo. A gente está falando aí de pelo menos uma década. E o grande ponto polêmico que se traça nesse momento é o grau de precisão do orçamento sintético que irá balizar a contratação sob o regime integrado ou semi-integrado. O Fabrício já contextualizou bem, né, que a contratação integrada é aquela contratação onde não houve o desenvolvimento dos projetos técnicos a um nível de projeto básico. A gente parou antes, a gente parou no anteprojeto. Então, naturalmente, esse tipo de contratação não poderia adentrar no campo do projeto básico e não poderia trazer um orçamento detalhado, um orçamento analítico. Não tem sentido. São coisas incongruentes. No entanto, a contratação semi-integrada, ela possui o projeto básico. E o projeto básico, como todo mundo bem já sabe, isso é uma coisa histórica, o projeto básico ele só tem um nome. A gente está falando, se a gente pegar como baliza, né, os documentos técnicos do IBRAOP, a gente está falando de uma coisa da ordem de 90% de precisão. Então, o projeto básico ele já possui contornos de completude. Só mais uma coisa, e depois o Dimitri vai falar uma coisa também já pincelada pelo Fabrício, que é essa questão. Alguns agentes ali da administração pública interpretando a contratação integrada e semi-integrada como uma possibilidade, um caminho, um atalho de fuga ao dever de planejar. E a nossa ideia é poder entrar um pouco mais a fundo nisso e conversar aqui um pouco com vocês. Só para contextualizar, não vou contextualizar, já vou passar, é o artigo 46, né, que contemplou na nova lei de licitações, nos incisos 5 e 6, a integrada e a semi-integrada. E vocês já bem sabem, a contratação integrada, ela ganhou notoriedade ali no âmbito do RDC, né, naquelas obras da Copa do Mundo, das Olimpíadas, e a semi-integrada com a lei das estatais, 3.303. E é suficiente que a gente se concentre apenas no parágrafo 5º do artigo 23, para a gente começar a compreender toda essa celeuma que existe. Se a gente, primeiro, né, visualmente é um parágrafo grande. Em segundo, contém muitas informações e com pouco valor de precisão, ou seja, as informações não são cirúrgicas. Então, eu tentei, né, separar para facilitar a nossa vida. Então, a parte azul, a primeira, olha, ele primeiro contextualiza o processo licitatório, contratação de obras e serviços de engenharia, contratação integrada e semi-integrada. É nesse ambiente que a gente está conversando. O valor estimado da contratação será calculado nos termos do parágrafo 2º, você acrescenta ou não aquela taxa de risco, e que algumas pessoas já entendem como reserva de contingência, o risco estaria associado à parte interna do BDI, mas isso não vem ao caso. Esse é um problema, é outro problema. O valor estimado da contratação, calculado nos moldes do parágrafo 2º, entendo eu que ele está falando de valor global, e ele está falando nos moldes do parágrafo 2º. O parágrafo 2º, ele não trata de metodologia de orçamentação. Então, ainda não se falou na contratação integrada e semi-integrada qual vai ser o nível de precisão. Na segunda passagem, a passagem em verde, aí sim ele começa. A estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em SINAP SICRO, ele quer falar ali de forma resumida, e naturalmente aqui em São Paulo, no município, a gente vai usar a tabela CIUB, cada um com sua peculiaridade. Aí surge uma coisa duvidosa. O que é orçamento sintético? A lei não define. A lei das estatais não define. A lei do RDC não definia. A 866 não definia. Ninguém define orçamento sintético. Então, existem margem para a interpretação, com toda a razão. Essa parte amarela não tem muita dúvida. Naquela fração que você não
tiver suficientemente detalhado no projeto, no anteprojeto, perdão, não tem problema. Isso aí você faz a metodologia expedita ou paramétrica. Não são tecnicamente a mesma coisa, mas para nível da nossa conversa dá para entender como é a mesma coisa. Uma coisa superficial, né, com algumas pessoas falam, a bica, quase que uma bica inicial ali, você tem alguns parâmetros e você estima ali de forma, um exemplo, você vai fazer uma obra de construção residencial, você tem um padrão, tem um número de pavimento, você pode utilizar o CUB e você já tem uma bica inicial ali do valor que vai ser aquilo. E o CUB tem suas especificidades, não tem orçamento, fundação, mas também não vem ao caso. Enfim, o grande problema reside no conceito de orçamento sintético, porque não está escrito em canto nenhum. E daí surgem no meu ver, hoje, me parece que existem 3 caminhos a serem seguidos. Eu já vi doutrinadores de renome entendendo, e com toda a razão, de forma nenhuma, não levando em consideração o que essas pessoas pensam, frente o seu domínio, né, desse campo da arte e da interpretação. Mas uma linha em que o orçamento sintético seria um orçamento superficial pautado em metodologia expedita ou paramétrica. Opa, esse aí já me causa uma certa estranheza. Mas entendo, se você for no artigo 9º ou 6º, se você for na lei do RDC, naquela época, o valor global da contratação integrada, eles colocam de forma linear num parágrafo, no inciso específico, eles falam que vai se dar de forma por meio de orçamento sintético ou avaliação expedita ou avaliação paramétrica. Opa, parece que estamos falando da mesma coisa. E não é, definitivamente não me parece que seja a mesma coisa. Deixa eu só seguindo aqui. Esse aqui é o famoso Acórdão 1510 de 2013. Ou seja, a lei é recente, mas o problema é antigo. Desde 2013 já existia essa preocupação, e se a gente lê a passagem do acórdão, parece que a gente já consegue visualizar de onde o legislador foi buscar, né? De onde parece que aqui ele bebeu dessa fonte. E a primeira contratação integrada da Infraero é a ampliação e reforma do aeroporto de Curitiba, e já naquela passagem, né, o relator ele já se preocupava com 2 coisas. Olha, o orçamento, nessa dúvida que se estabeleceu no RDC, você sempre adote uma coisa o mais preciso possível, né, ou seja, sempre com aquele zelo. E já também buscou separar. Olha, o que não der para especificar, você pode fazer expedito paramétrico, mas aquilo que você puder, que está previsto dentro dos elementos mínimos do anteprojeto, orçamento sintético. Mas também não define o que é orçamento sintético, né? Eu vou passar aqui, porque esse é o que a gente tem observado. E a dificuldade, e a gente fica, né, no aguardo, acredito que da jurisprudência, para nos ajudar a trilhar esse caminho. Me parece que ficam 3 caminhos. Uma linha doutrinária, que entende o orçamento sintético como uma coisa, né, como eu falei, mais superficial, e com toda a razão. E uma outra linha, uma parte mais puramente técnica, uma engenheirada mais raiz, que entende o orçamento sintético como apenas um elemento de resumo de um orçamento analítico. E, enfim, dentro desse espectro cabe qualquer coisa. Daí, eu acredito, né, que a jurisprudência deva, inclusive, seguir nesse caminho, dessa orientação técnica do IBRAOP, que é a número 004 de 2012. Né? Me parece que ela tem uma preocupação no seguinte aspecto: ó, nem tanto ao céu, nem tanta terra. Então, vou fazer uma coisa média. Olha, você vai fazer orçamento sintético para contratação integrada e semi-integrada eu ponho um asterisco bem grande, na hora que eu for concluir vocês vão entender, é o seguinte: quais são os principais serviços? Esses serviços, ao menos, vamos discriminar, vamos colocar quantidade, vamos colocar unidade de medida, vamos colocar preço unitário e vamos colocar quantidades. Então, me parece que o IBRAOP,
num documento também, né, de 2012, ou seja, naquela época do RDC, já começa a colocar um meio termo aí para orientar, né, os operadores que se utilizam desse tipo de regime para fazer contratações de obras e serviços de engenharia. E o último ponto polêmico também, por causa do adiantar aqui do tempo, é essa questão já levantada pelo Fabrício. Olha, contratação semi-integrada tem projeto básico, mas não precisa fazer orçamento detalhado. Mas orçamento detalhado é uma peça do projeto básico. Então, como é isso? Você tem todas não todas, mas você está bem próximo da completude dos elementos técnicos de desenhar aquela obra, aquele serviço de engenharia, mas você não faz o orçamento detalhado. Você faz um orçamento sintético. Não me parece, no primeiro momento, uma coisa com nexo. Porque se você tem quase a completude das peças técnicas, por que não já fazer o orçamento detalhado? Inclusive, são coisas interligadas. Me parece que isso aí é uma coisa que, inclusive, deve ser bastante tratada na jurisprudência, e a gente está ansioso aguardando. E, por fim, o último ponto, né, que é principalmente um ponto de risco, é essa questão, né, da adoção da contratação integrada e semi-integrada como, né, um caminho, um desvio, onde você, não tendo, por motivos particulares, a capacidade de executar projetos básicos bem feitos, você começa a entrar visualizar a integrada e a semi-integrada como uma solução para isso. Que aí quem vai falar é o colega Dimitri. Obrigado. Bom dia novamente. Eu aqui em 10 minutos pincelar alguns aspectos polêmicos dos projetos que integram esses regimes de contratação, né? Contratação integrada e a contratação semi-integrada. Considero isso ousado porque são diversos aspectos polêmicos e eu vou utilizar a nossa experiência recente de análise de capitais para trazer alguns assuntos que já surgiram no bojo das nossas análises, né? Existe aquela máxima que diz que lei boa é lei velha, né? A lei 8666, com todos os defeitos que ela tinha uma qualidade, né? Qualidade que a gente já conhecia, a gente sabia o que dava certo, o que dava errado, né? E agora a gente está diante de uma nova lei e, naturalmente, vai ter uma curva de aprendizagem, né? Tanto para a administração pública quanto para a esfera controladora, né? E, então, esses institutos, né, a contratação integrada, ela surgiu, como bem o Fabrício falou, no contexto da Copa do Mundo, das Olimpíadas, né, da RDC, depois ela foi abarcada pela lei das estatais, foi ampliada, mas ela teve uma utilização muito tímida, principalmente nos municípios, né? E a nova lei ampliou esse uso, né? A gente já está vendo isso sendo usado com frequência, pelo menos aqui no município de São Paulo. E como também o Fabrício trouxe, inicialmente o texto da lei ele previa que esses institutos seriam para obras de maior vulto, porém o texto foi vetado. Então, indiscutivelmente, a lei ampliou a possibilidade de uso da contratação integrada e da semi-integrada. E com isso ela quebra aquele dogma que a gente tinha que quem projeta não pode executar a obra, né? Especialmente no caso da integrada, que você contrata quanto projeto, quem projeta vai executar a obra, certo? E qual que é a vantagem desse regime de contratação? A vantagem maior, a vantagem é que você coloca o particular para brigar em termos de solução, né? Você consegue repassar a parcela dos riscos de projeto para os particulares, né? Você, em teoria, vou frisar aqui, em teoria, você reduz o número de aditivos. O artigo 133 da lei, ele traz condicionantes a situações em que são cabíveis os aditivos. Promove a inovação, enfim. Mas será que a gente vai oferir desses benefícios, né? Na prática, isso somente analisando casos concretos que a gente vai ver, né? Mas eu particularmente entendo que podemos ter benefícios, né? Mas a contratação ela precisa ser bem estruturada, ela é uma modelagem que precisa ser adequada, ela precisa ter projeto.
Anteprojeto não é sinônimo de ausência de projeto. Anteprojeto não é um papel de pão que você faz uma planta. A própria lei ela traz elementos mínimos que devem conter, elementos mínimos que devem conter no anteprojeto, né? Então, o anteprojeto, dentre esses elementos, você tem que ter topografia, você tem que ter sondagem, você tem que ter memorial descritivo, enfim. E você também tem que ter uma matriz de risco definida, com condições de contorno, condições de meio, condições de fim, para ter sucesso nessa empreitada. Vou trazer aqui uma situação que também o nosso colega Fabrício já trouxe. A antiga lei da RDC, a lei das estatais, ela caracteriza situações em que situações passíveis de serem contratadas por esse regime, né? Que situações de natureza intelectual, inovação tecnológica, que o objeto pudesse ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito do mercado. Porém, o legislador não trouxe isso para a nova lei. E aí eu enxergo que tem um campo de atuação dos tribunais de contas, né, dentro da sua competência, de dizer bem, de dizer como se gasta bem o dinheiro público, né? E eu, particularmente, entendo que a contratação integrada ela decorre essencialmente do produto que você quer contratar, né? Há quem defenda que, com a contratação integrada, você tirou um grilhão da administração, que era fazer o projeto básico, né? Mas acho muito temerária essa tese, porque ela induz que a contratação integrada é um atalho. E para obter sucesso nessa contratação, a gente vê que ela é uma situação complexa, né? Ela tem uma série de pormenores, contratar por meio de um regime integrado nem sempre é mais fácil ou menos burocrático, né? E para defender o que eu estou falando, eu recorro a esse artigo 11, né? Que todo mundo já está careca de saber, mas é importante revisitar, né? O que esse artigo diz, né? A licitação é um mal necessário para que a administração consiga atingir um resultado de contratação vantajoso, né? Nesse sentido, ora, se você não tem um projeto, se você tem um projeto ruim, né? Se você tem uma solução inadequada, você não vai ter um bom resultado, né? No caso de integrada, se você não definir condições de contorno, elementos mínimos, você também não vai atingir um bom resultado, né? O que são? Condições de contorno, basicamente, são condições de meio, né? Que são aquelas parcelas do objeto que a administração define, que ela assume os riscos, né? Que ela tem um detalhamento quase de projeto básico, e condições de fim, condições de resultado. Estas são aquelas parcelas que você deixa o particular brigar em termos de solução. O projeto é mais conceitual. Os riscos, nesse caso, são transferidos ao particular. Então, tem que ter uma coerência, né, entre a liberdade que você vai dar para o particular e o detalhamento de projeto que você tem, né? Então, quanto menos liberdade você dá para o particular disputar em termos de solução, quanto mais você define esse seu objeto, mais o anteprojeto de uma contratação integrada ele vai ter cara de um projeto básico, né? E pegando um gancho também nesse inciso 2º da justa competição, a administração ela precisa ter um lastro comparável entre os orçamentos, né? As propostas precisam ser comparáveis. Você não pode ser qualquer porta, pode ser qualquer esquadria, pode ser qualquer piso. Você não dá para você comparar maçã com banana. Se uma proposta prevê um piso cerâmico comum e outra prevê um piso do tipo porcelanato, elas não são comparáveis, né? E quem define essas condições de contorno é a matriz de risco. A matriz de risco ela tem uma importância ímpar, né, na nova lei. Ela é uma cláusula contratual, ela é obrigatória na contratação integrada e na semi-integrada. O que a gente já se deparou aqui, né, são com casos concretos em que você via que a matriz de risco ela era um copia-cola, era algo superficial, que não tinha os elementos mínimos da lei, ou até situações que não tinha matriz de risco, né? Após uma atuação preventiva da auditoria, foram realizados ajustes ou incorporados, a matriz de risco foi incorporada ao edital,
Porém, subsiste a dúvida, né? Se essas condições de contorno, que são integrantes da concepção do objeto, né, se elas não foram definidas previamente, ou se elas são definidas somente de uma forma, para atender uma conformidade, né, uma formalidade, será que você vai atingir um bom resultado? Né? Ora, se uma obra ela andar, né, sem nenhuma intercorrência, né, em condições normais, temperatura, pressão, talvez sim, mas a gente sabe que não é assim, né? É exceção, né? Normalmente obras têm intercorrências, né? E a gente tem que ter em mente que os aditivos contratuais que eram mera possibilidade, hoje eles já são uma expectativa dos contratados, né? Enfim, sigamos, né? A nova lei ela também prevê que a administração aprove esse projeto básico elaborado pelo particular. Olha, se você não sabe o que você quer, você também não tem condição de aprovar. Né? Então você precisa definir condições de contorno, você precisa delimitar o que você quer para você conseguir aprovar esses projetos. Né? Vamos pensar num caso muito distante da nossa realidade, né? Um caso em que os projetos, que os anteprojetos que foram instruídos na licitação, eles são deficientes, são insuficientes. Né? Nesse caso, você vai estar diante de um nítido conflito de interesse, porque quem está projetando vai executar depois. Então, o particular pode tentar empurrar uma solução mais barata para a administração, que ele vai executá-la, mas essa solução talvez não seja a solução que a administração queria contratar. Também tem que ressaltar aqui que é necessário uma estrutura mínima da administração para aprovar esses projetos. Né? A administração precisa analisar adequadamente os projetos, ela não pode simplesmente chancelar esses projetos sem fazer uma análise adequada. Porque se ela aprova um projeto e depois, no decorrer da obra, ela vê que essa solução que ela aprovou não é adequada, e essa inadequação não decorre de erro ou omissão do contratado, ali cabe um aditivo. Né? Então, nesse caso, você começa a minar os benefícios que a integrada tem. Né? Também a nova lei traz, né, a forma de pagamento, né, a forma de pagamento de uma contratação integrada, ela é atrelada, ela tem uma ênfase, a contratação integrada tem ênfase nos fins, né, não é uma ênfase nos meios. Né, então, ela tem um pagamento atrelado a resultados. Né, é vedado você prever pagamento em preço unitário. E a gente já viu situações aqui de contratação integrada, prevendo pagamento, remuneração, preço unitário, ou até situações que essa etapa de desembolso não estava objetiva, era genérica. Se você tem muita falha nessa etapa, nessa parte de desembolso, se o que você está prevendo ali é muito genérico, você pode deixar, o que pode ocorrer, né? Vai ser definido os desembolsos quando do projeto básico. Então, o desembolso acaba ficando a cargo do particular. E, nesse caso, você está sob risco de manipulação de orçamento, de jogo de planilha, de jogo de cronograma, enfim. E, para finalizar, eu trago aqui o artigo 150, né, que fala que nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada do seu objeto, né, sob pena de nulidade. O anteprojeto, né, a nova lei ela trouxe uma mudança de orientação. O anteprojeto, quem caracteriza o objeto é o anteprojeto. O projeto básico define e dimensiona. Né. Enfim, era isso que a gente tinha para trazer. Espero que a gente tenha conseguido trazer alguns pontos de risco, né, alguns desafios e algumas oportunidades de atuação do Tribunal de Contas. Porque o que o munícipe quer, né, ele quer uma obra entregue no prazo, uma obra entregue com qualidade e com preço justo. Né? É uma situação muito perniciosa, uma obra que não é entregue. Né? E a gente vê muito caso de obra inacabada por conta de projeto defeituoso. Né? Enfim, muito obrigado a todos. Obrigada, Dimitri, Marcos. Realmente, eu acho que a contratação integrada ela é um ponto de atenção que os setores de obras, né, nos municípios, estados, eles têm que se preocupar
no sentido de que ela não vem como uma solução para reduzir fiscalização ou reduzir esforço de projeto, porque ela traz outros esforços, né? Aqui, como bem falado, foi a questão da matriz de risco, eu centralizar minhas forças em caracterizar bem qual é o meu problema, né? Porque eu vou estar trocando aquilo que eu já domino, o controle que eu já tenho, que a administração já domina bem, que é o controle do procedimento, por estar dando liberdade de soluções, porque o meu problema atingiu uma situação, um estágio que ele se torna o protagonista, né? Então, eu preciso abrir mão disso. Mas, no viés, ao contrário, eu tenho que aprovar os projetos, eu tenho que traçar bem uma matriz de risco, eu tenho que dominar esses procedimentos também. Então, muito obrigada aí pela fala. E, por fim, então, Jorge Luiz, auditor do TCM do Rio, com a palavra, por favor. Agora já boa tarde a todos. A organização solicitou que eu falasse meus 20 minutinhos sobre o controle concomitante das licitações na modalidade de concorrência das obras e serviços de engenharia lá no âmbito do TCM Rio. Então, esse vai ser o assunto da minha breve exposição. Eu tenho a inglória tarefa de falar na hora do almoço, né, que está todo mundo doido para ir para o almoço, mas eu vou tentar ser breve. Bom, avançar o de cima? Ah, tá. Bom, eu sou o Jorge, eu sou auditor de controle externo, lá, de especialidade de engenharia, lá da 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, lá do TCM Rio. Bom, lá no município, existe o TCM determina que os editais de concorrência sejam remetidos obrigatoriamente no prazo de 3 dias a partir do aviso de licitação publicado. Então, é remessa obrigatória, a gente analisa todos os editais de concorrência, desde que acima do valor de alçada, de 3.300.000. A sequência dos prazos de tramitação interna lá dentro tenta assegurar que a gente tenha uma decisão plenária antes da data prevista para a realização da licitação. A ideia é que a gente consiga que o corpo deliberativo emita a decisão antes para a gente conseguir escoimar de eventuais vícios já antes da realização da licitação. Tem esse setor específico, que é onde eu trabalho, a 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, que é exatamente tem como competência analisar esses editais de concorrência. Os prazos, então, rapidamente, previstos lá na deliberação 266, que é o regimento interno do TCM Rio, em até 7 dias úteis da chegada e formação do processo eletrônico, a gente tem 7 dias úteis para instruir, vai para a Secretaria-Geral de Controle Externo, eles em 2 dias úteis instruem, mandam para a Procuradoria Especial, que também tem 2 dias úteis, e vai para o Conselheiro Relator, que tem 3 dias úteis para formular o voto e colocar na sessão subsequente, exatamente tentando manter a decisão que saia antes da realização do certame. Esse exame de editais é prévio? Na realidade, a resposta é não, né? Porque ele só se inicia após a fase externa da licitação. Tem claramente um caráter prévio, mas ele é um exame concomitante, tecnicamente falando, de maneira certa, né? Porque, na realidade, o exame prévio ele é feito pela assessoria jurídica da administração, como lá o artigo 38, parágrafo único da Lei 8666 falava, e agora, como fala o artigo 53, até de maneira mais completa, né? O artigo 53 fala em análise jurídica da contratação, enquanto o 38 da 8666 falava só em aprovação das minutas, ou algo nesse sentido. Então, como eu já falei, o sistema é um controle concomitante, esse controle, mas tem um inegável caráter tangencial de prévio, já que a gente tenta anteceder a contratação. E o principal objetivo, obviamente, é a prevenção. Todo mundo conhece o ditado que é muito melhor prevenir do que remediar. Então, se a gente consegue, durante a fase licitatória, tirar alguns vícios, nem que seja de orçamento ou de própria documentação, no procedimento licitatório, é muito melhor do que você buscar o prejuízo depois. Falando especificamente de orçamento, imaginem que tem um potencial sobrepreço lá, a gente consegue tirar isso do orçamento antes, imagina que isso é muito melhor do que tirar um superfaturamento depois de pago. Então, isso aí realmente eu acho que tem um efeito bastante positivo nas contratações. Passando agora rapidamente para as duas espécies que a gente analisa lá, tem uma análise quanto ao atendimento dos ditames legais da matéria, são todas aquelas exigências legais, tanto da Lei 14.133 agora, quanto dos normativos, decretos e normativos que organizam a função licitatória lá no Rio, e também a análise técnica de engenharia em si, que aí a gente analisa os desenhos de projeto básico e correlatos, eu chamei de correlatos as especificações técnicas, memoriais descritivos, termos de referência, etc. E orçamento, talvez a principal peça que a gente olhe com mais vagar, e eu sempre gosto de colocar as parcelas de maior relevância técnica, que às vezes é um aspecto não muito, que não é dada muita relevância e que eu reputo bastante relevância, porque ali às vezes que está o gato na tuba,
inclusive de direcionamento de licitações, etc. A gente sempre analisa a parcela de maior relevância técnica. Ela é realmente necessária? Ela está cumprindo agora os requisitos legais, que tem até a palavrinha ou lá, de valor significativo ou de parcela de relevância técnica? E a gente tenta buscar isso. Está motivado no processo? A gente olha isso tudo. Em relação ao primeiro ponto, atendimentos de ditames legais, a gente tem lá agora um sistema de gestão da qualidade, que foi implantado pela Secretaria-Geral de Controle Externo, em que ele passa por diversas listas de verificação pontuais para cada tipo de contratação. Diria até mais, para cada tipo de auditoria. No caso específico dos editais de licitação, eu tenho uma para concessões, tenho uma para serviços de obras de engenharia, etc, etc. E essas listas de verificações são bastante detalhadas, e eu tenho cada tópico lá de todos os atendimentos a todos os normativos que estejam, de alguma maneira, regrando as licitações na modalidade de concorrência. E é interessante que esse preenchimento é obrigatório do instrutor, depois o revisor do setor também olha todos esses aspectos, e isso fica materializado na rede. A Secretaria-Geral de Controle Externo depois tem um controle de todas essas fichas, e com isso você garante a melhor qualidade na análise e a transmissão do conhecimento para as pessoas. Se entram novos auditores na 7ª IGE para a gente fazer novas análises, eles já têm essa lista como um grande ponto de partida para continuar as análises, além daquilo que a gente fazia da transmissão de boca, a gente tem agora uma coisa que materializa muito mais fácil para transmitir o conhecimento para os outros auditores. Isso aqui são pequenos exemplos que eu pensei. Publicação do aviso de licitação seguiu os dispositivos normativos, está lá o artigo 54, PNCP, está lá no PNCP, que é uma coisa nova, várias vezes não está. Há projeto básico, e aqui eu falo da RT e da RT, né? A RT, no caso, é a anotação de responsabilidade técnica, no caso do CREA, e o registro de responsabilidade técnica, no caso do CAL, que está lá. Lá no TCM Rio, a gente tem uma deliberação, a 235 de 2017, que exige RT ou RRT em todos os procedimentos de todas as peças do projeto básico, tem que estar assinado e tem que estar com a respectiva RT ou RRT, orçamento, inclusive, tudo isso. Consta o parecer jurídico da administração, artigo 53, minuta de contrato consta como anexo, e assim por diante. Caso a licitação seja presencial, está motivada, porque agora a regra é eletrônica, e assim por diante. Não vou ficar me detalhando em cada um dos pontos, entre outros que estão aí listados. Em relação agora à análise técnica de engenharia, né, a gente analisa os projetos básicos, e aí, como já se falou aqui diversas vezes, o problema da insuficiência, via de regra, dos projetos básicos. Na primeira palestra foi, inclusive, trazido dados do TCU de como projetos inexistentes ou deficientes causam malefícios na execução das obras. Então, na realidade, esse é um problema de âmbito nacional, eu sempre boto aqui, isso não é do Rio de Janeiro, isso é uma luta diária de quem milita nessa seara dizer isso. Os impactos no orçamento que causam essa deficiência de projeto básico, então, por vezes, é difícil você até entender o que o orçamento quer dizer, porque você tem uma deficiência no projeto básico. E voltando às parcelas, como eu já disse, motivação e imprescindibilidade e a preocupação em não comprometer a competitividade do certame, que é uma das grandes preocupações quando a gente olha isso. Em relação ao orçamento, rapidamente também, a gente vê a pertinência na escolha dos itens de serviço, aquele item está realmente retratando o que está materializado no projeto, ou tem itens que retratariam melhor. Os quantitativos, se a gente consegue avaliar com calma na memória de cálculo de quantidades, a consistência de itens correlatos, as famosas regrinhas de relação entre concreto, aço e forma, isso são muito úteis para a gente quando a gente não tem tempo de ver tudo, óbvio que não tem. Então, alguns desses orçamentos têm centenas de itens, dezenas de folhas, às vezes centenas de folhas quando são grandes obras. Então, a gente sempre faz a taxa de aço está boa para o metro cúbico de concreto? Se não tiver, já é de cara, já é um bom indício para a gente começar a correr atrás. Então, isso a gente sempre usa. Obviamente, metodologia ABC, que a gente não consegue ver todos os itens, a primeira coisa que faz é fazer uma curva ABC, e aí a gente analisa, via de regra, 70% a 80% do total do orçamento. Itens de mão de obra e equipamentos avulsos. Isso é interessante que o TCU já tem farta de jurisprudência de que esses itens colocados na planilha orçamentária de maneira avulsa, ou de mão de obra ou de equipamento, trazem vários malefícios. Na realidade, eles deveriam compor insumos de serviços. E como é que você consegue, um dos malefícios que sempre se aponta, vou dar um título de exemplo, como é que você consegue discernir aquela retroescavadeira que está na obra, se ela é o insumo do serviço de escavação, ou se ela é uma retroescavadeira que está fazendo avulsamente outros serviços periféricos na obra. Você não consegue nem medir esse tipo de coisa, nem orçar. Então, a gente sempre discute muito essa existência de itens de mão de obra avulsos e equipamentos avulsos no orçamento só de maneira excepcional e devidamente justificada, nunca de maneira corriqueira. Alguns itens de valas de implantação de rede, quando são algumas obras simplesmente de implantação de rede de drenagem ou esgotamento sanitário, se as valas está usando escoramento? É necessário? Está lá provado que é necessário? Precisa de esgotamento? Nível d'água está lá? Às vezes é muito caro.
Tudo isso a gente olha dependendo da coisa. E os itens denominados especiais, porque lá no Rio de Janeiro a gente utiliza o sistema SCOR-Rio, o Sistema de Custos Orçamentários lá do Rio. Já foi dito aqui que no artigo 23 da 1433 é permitido se utilizar o sistema do ente federativo, lá no município do Rio a gente usa o SCOR-Rio. E se no orçamento tem algum item que não está dentro do sistema SCOR-Rio, ele é montado em item especial e aí a gente analisa como é que foi montado esse item. Vem cá, foi só com base em propostas de mercado? Mas e tem 3 propostas no mínimo, elas estão balizadas, estão fidedignas? Foi montado com insumos do próprio SCOR-Rio ou de outro sistema de custo orçamentário, Cicro, Sinap, e ao montar os insumos, como é que ele definiu os quantitativos de cada insumo desse serviço? Isso foi bem feito? Está razoável? Está motivado? A gente analisa isso tudo também. Os principais avanços que a gente tem sentido ao longo desses últimos anos aí, né, e agora também já na égide da 1433, são os editais e contratos mais condizentes com a legislação, a gente tem conseguido isso, e com as minutas padrão, já foi falado também anteriormente da importância da minuta padrão, lá no Rio tem. Melhoria da qualidade dos projetos básicos, claro. Memória de cálculo detalhada, que por vezes não vinha e agora já virou uma praxe, de todas as jurisdicionadas, vem com muita calma. A previsão de itens orçamentários muito mais representativos da realidade e a melhor definição das parcelas de relevância técnica. Isso como principais avanços, assim, resumidamente. É interessante trazer esse número para cá. Em cerca de 13 anos, cerca de 13 anos, desde junho de 2011, quando a gente começou um controle um pouco mais efetivo desse dado, até agora, já foi suprimido das estimativas orçamentárias cerca de 2,1 bilhões de reais a valores de agora, trazidos corrigidos monetariamente. A valores históricos, algo em torno de 1,2 bilhão na data da realização. E de aproximadamente 250 editais. Então, realmente, é muito comum, em cada edital que a gente analisa, a gente conseguir demonstrar que tem algum problema no orçamento, e o orçamento, a gente conseguir realmente reduções significativas dos orçamentos. Já que estamos falando um pouco da nova lei de licitações e contratos, eu trouxe aqui rapidamente só alguns casos já nesses 4 meses e meio, porque até ano passado foi tudo feito pela 8666. E aí, realmente, agora, de janeiro para cá, é que passou a se fazer todas pela 1433. E aí eu trouxe rapidamente algumas coisas que a gente já detectou de procedimentos licitatórios feitos sob a égide da nova lei de licitações e contratos e que estavam dissonantes com a nova lei. Por exemplo, exigência de somatórios quantitativos econômicos financeiros na proporção da participação dos consórcios. Isso, na 8666, era assim, agora não é mais. Sumiu o termo lá de na respectiva participação dos consórcios. Então, a gente determinou que fosse tirado isso, o Corpo Deliberativo acatou e realmente foi isso que foi feito. Exigência de que todos os licitantes enviem os documentos de habilitação. Só que agora não é assim. Eu só exijo o documento de habilitação do licitante que está classificado em primeiro lugar. Na verdade, não é nem vencedor, é classificado em primeiro lugar ainda porque não acabou a licitação. E isso era muito usual, estarem vindo os processos exigindo isso. Olha, a nova lei não é assim que é. A coisa da inversão de fase, que na realidade agora não é mais inversão, é o normal. O que a gente tem na cabeça de inversão por conta do 8666. Então, já corrigiram isso também. Outras histórias. Também ainda em habilitação econômico-financeira, a demonstração contábil só com base no último exercício social. A nova lei fala dos 2 últimos exercícios. Isso não é à toa. Ela quer comprovar uma melhor rigidez econômico-financeira ao longo dos 2 últimos anos. Então, vamos cobrar disso, vamos ser compatíveis com a nova legislação. Ausência de assinatura do contrato por parte da adjudicatária, o que isso causa? Via de regra lá, você tinha um pequeno regulamento dizendo que eu chamava o segundo colocado. Só que não é só isso. A nova lei apregou uma série de procedimentos. Eu chamo o segundo colocado, mas nas condições da proposta vencedora. E o edital não falava isso. E depois disso, eu ainda tenho que, aí sim, eu chamo em sequência se não der certo, aí eu tento negociar, só se não der certo é que eu vou para lá. Os editais estavam vindo sem esse regulamento da nova lei de licitações. Valores de multas previstos no edital em dissonância com a previsão legal. A 1433 fala claramente lá que eu preciso, o valor mínimo de multa é 0,5% do valor do contrato. Está lá, está na lei. Não fomos nós que decidimos, está lá na lei, cabe a nós exigir. Então, a gente passou a falar isso, que a maioria dos editais vinham sem essa exigência. Previsão de tratamento diferenciado de MEs e EPPs, apesar de não ser aplicável esse tratamento. A 1433 apregou lá no 4º, parágrafo 1º, no artigo 4º, parágrafo 1º, que você não pode, em licitações de serviço de engenharia, que o valor estimado supere 4.800.000, que é a receita bruta máxima admitida para enquadramento, né,
eu não devo conceder tratamento diferenciado. E era muito usual chegar nos editais lá com toda que é o padrão, né? E aí vem, apesar de não ser aplicável, você aplicar o tratamento diferenciado. Então a gente também tirou esse aspecto. Esse último item aqui, na realidade tem diversos slides aí que essa apresentação foi prevista para um prazo maior, então eu não vou adentrar muito não, é a grande discussão do conceito de obra comum, obra especial, que foi trazido agora na nova lei. Isso é uma discussão que eu acho que ainda vai dar muito pano para a manga, porque o que é uma obra especial, uma obra comum, não está definido na lei, não temos ainda jurisprudência, doutrina muito incipiente e tiros para vários lados, temos muitas coisas. Isso foi objeto de uma discussão grande num determinado processo lá no tribunal, e foi interessante, porque houve um grande diálogo com as jurisdicionadas, as opiniões dele, por quê, e tudo nos autos registrados. Isso foi muito interessante, essa discussão, foi muito enriquecedora. Só que aqui não vai ser o caso de debater com calma isso, então eu vou avançar aqui todos esses slides, mas é um assunto muito interessante que eu acho que ainda vai dar muita discussão. Para a gente lá tem uma importância muito grande, porque se a administração considera como obra comum, ele pode botar o prazo de 10 dias úteis, e aí inviabiliza a nosso controle concomitante, porque a gente não consegue fazer o controle ainda há tempo de ter uma decisão deliberativa antes da realização do certame, que é a ideia inicial desse controle, né? Então, por isso que foi muito importante isso no nosso caso lá. Mas eu vou passar isso tudo aqui, vou direto lá para as conclusões, só para... Bom, então, de maneira sintética, esse exame prévio concomitante lá da gente vem obtendo resultados expressivos, a maioria da qualidade dos procedimentos licitatórios e obtenção de orçamentos mais enxutos. Essa implantação pela Secretaria-Geral de Controle Externo do Sistema de Gestão da Qualidade também é muito interessante, as listas de verificações foram muito úteis, a gente sentiu que houve uma melhoria realmente no trabalho e facilita a transmissão do conhecimento, como eu já falei, né? A entrada em vigor da nova lei de licitações trouxe várias inovações e é de minha opinião, eu botei aqui, que eu acho que são de difícil assimilação integral por todos os entes da federação em um primeiro momento. A gente tem que pensar que são 5.570 municípios, vários com os mais diversas condições de trabalho, então é muito difícil que isso, num prazo rápido, seja implementado, todas as modificações, que não são poucas, sejam implementadas num prazo rápido. Então, eu acho que isso daqui vai ter que ser feito uma construção para e passo, inclusive nisso os tribunais de contas são muito importantes, nesse diálogo com as jurisdicionadas, nesse sentido de tentar melhorar a implementação, a rapidez e a qualidade da implementação dos ditames da nova lei. Então, a gente já se deparou com várias coisas, estamos em diálogo constante para tentar que os procedimentos licitatórios sejam o mais condizentes com a nova lei possível. Como eu falei, os tribunais de contas têm muita importância nesse processo, até por causa do grande grau de subjetividade na própria lei. E a doutrina de jurisprudência vão ter que se sedimentar, isso leva um certo tempo. Desculpe a correria, mas não quis atrasar o almoço de todos nós e quis só realmente passar aqui essa ideia e me coloco à disposição se alguém quiser conversar sobre esse assunto, lá como é que a gente faz isso no TCM Rio, estou à disposição, tá bom, gente? Obrigado. Obrigada, Jorge de Luiz. Muito interessante esse procedimento, uma boa prática, né? Realmente procedimento célere e de atuação nas licitações que com certeza ajuda muito. Vamos partir então para as perguntas, né? Só temos uma, então é do José Geraldo Braga. Ele é controlador interno da Prefeitura de Alvorada de Minas Gerais. E a pergunta dele é: qual o critério técnico para distinguir se a licitação deverá ser de obra ou serviço pelo setor de engenharia pela nova lei, né, de licitações? Então, quem desejar iniciar aí, a gente tem com certeza contribuições a dar para o controlador. Oi. Ok. Eu vou começar aqui. Dmitry até trouxe também um questionamento muito interessante, né, que sobre a questão de obra comum e obra especial, mas não vou entrar agora nesse debate, mas só para dizer para vocês que o IBRAOP, o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, lançou a nota técnica número 1 de 2021, que ele traz aí essa diferença do que é um e o que é outro. Então, diferentemente da Lei 866, que ela exemplificava o que era obra, o que era serviço de engenharia, obra ela trazia como ampliação, reforma, construção, restauração e serviço,
ela nem tinha serviço de engenharia, ela trazia serviços gerais e trazia como manutenção, conservação. A Lei 14.103, hoje, ela traz o conceito do que é obra e do que é serviço de engenharia. Obra, está lá na lei, algo nesse sentido, que é toda atividade privativa por força de lei de profissionais engenheiros ou arquitetos, cuja as atividades, as ações decorrentes da obra, né, em si, das atividades, elas inovam no espaço físico, então inovam no meio ambiente, ou elas trazem uma alteração substancial no bem imóvel. Então ele está dizendo o seguinte, que aquilo que inova no espaço físico, né, ou que causa uma alteração substancial no bem imóvel, é uma obra de engenharia. E deve, claro, ser privativo do engenheiro e do arquiteto. Então eu tenho que levar em consideração dois aspectos, o aspecto subjetivo e o aspecto objetivo, né? Então, é interessante tratar disso, porque, se vocês observarem, na obra, ela não é privativa de técnico. E a gente tem técnico de edificações que podem estar executando obras de até 80 metros quadrados. E a Lei 14.103, ela diz que é apenas para engenheiros e arquitetos. Então, quer dizer que, na iniciativa privada, o técnico em edificação, por exemplo, ele pode estar conduzindo uma obra, uma pequena obra de 80 metros quadrados. Mas, quando a gente está falando de administração pública, ele não poderia estar conduzindo. Então, o responsável técnico vai ser o engenheiro ou arquiteto. No caso de serviços, né, serviços, ela conceitua serviço de engenharia como toda atividade de utilidade material ou intelectual. Material, quando eu estou falando da execução de serviços, e intelectual, quando eu estou falando, por exemplo, da elaboração de projeto básico, levantamentos, relatórios de sondagem. Então, eu estou trabalhando nos aspectos materiais e intelectual, que não se classifica no conceito de obra, privativo de engenheiro, arquiteto e técnicos especializados. Então, agora está entrando o técnico especializado para a definição de serviço de engenharia. E, na lei, ela traz, né, o item A e o item B, onde ela define o que é o serviço comum de engenharia e o que é o serviço especial de engenharia. O serviço comum de engenharia são serviços corriqueiros, serviços do dia a dia, serviços em que as especificações técnicas, quem vai me dizer é o mercado. Então, eu devo recorrer ao mercado e verificar se aqueles serviços que vão ser realizados são serviços em que as especificações técnicas, as metodologias, forma de execução deles é comum. Então, vai haver empresas licitantes aptas a se habilitarem nessa licitação. Já serviço especial de engenharia, ele diz que, pela sua alta complexidade ou alta heterogeneidade, não se enquadra em serviços comuns de engenharia. Então, a gente está diante de um conceito jurídico de indeterminado, né? E tem que definir o que é alta complexidade ou alta heterogeneidade. Mas, fazendo um paralelo aí de não se enquadrar no que é serviço comum de engenharia, eu entendo que podemos estar tratando de um serviço de pintura. Serviço de pintura. Esse serviço de pintura, ele pode ser comum se tiver várias empresas aptas a se habilitarem, mas ele pode ser um serviço especial. Se poucas empresas elas estão aptas a executar esse serviço, se, por exemplo, requer uma técnica especial de execução, se requer um material específico para poder executar, e são poucas empresas que dominam aquele mercado. E eu quero destacar também que, quando a gente fala também de serviços comuns, a gente tem que olhar para o mercado específico. Por exemplo, se eu falar para vocês manutenção de turbina hidrelétrica, regra geral, para nós seria um serviço especial de engenharia, não é verdade? Mas há um mercado específico onde tem empresas que fazem a manutenção de turbina elétrica, e pode ser um serviço comum para eles. Então, o que vai dizer se é um serviço comum, um serviço especial, é esse mercado próprio. Então,
Antes, eu tenho que olhar para o mercado e verificar se existem empresas aptas a se habilitarem para realizar para participar dessa licitação. Alguém deseja complementar? Ótimo, obrigada, Fabrício. Então, José Geraldo, além dessas situações que o Fabrício bem levantou, acho que a gente também pode botar de forma exemplificativa, né? O IBRAOP, ele emite algumas orientações técnicas. A orientação técnica, por exemplo, 2 de 2009, que é antiga, ela vem exemplificando diferenças de serviços e obras. Então, por exemplo, essa orientação técnica, no mérito, ela pode trazer, pelo menos no cotidiano, aquilo que dá para diferenciar entre serviço e obra de engenharia. E como muito bem o Fabrício lembrou, né, dá para ir mergulhando a mais e diferenciar também obras comuns e obras especiais nessa 1 de 2021. Então, gente, eu gostaria de agradecer a participação dos painelistas aqui, agradecer a todos os presentes que ficaram aqui conosco até esse horário. E gostei bastante do diálogo. Se alguém quiser falar alguma fala final, eu devolvo, então, a palavra ao nosso cerimonialista, né, se ninguém tiver mais nada para falar. Nossa gratidão a essa equipe de expositores pela brilhante apresentação. Vamos aplaudi-los.